palavra é a palavra que opera, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que muda caráter, é a palavra que transforma, é a palavra que prospera, é a palavra, irmãos, que coloca a nossa vida em movimento e na direção correta do Senhor. Amém? Então, tem uma palavra no meu coração que eu estava meditando sobre ela para a minha vida. E o Senhor me inclinou a compartilhar com vocês, que está no Evangelho de João, como eu disse, capítulo 16. Nós vamos ler 2 versículos aqui, se você quiser anotar. Nós vamos ter também alguns slides. Por que nós gostamos de colocar algumas coisas nos slides? O ensino ocupou a maior parte do ministério de Jesus. A gente vê dezenas de milagres registrados nos evangelhos, mas nós não atentamos para os versículos que dizem que Jesus ensinava nas sinagogas, ensinava no templo, ensinava nas montanhas, ensinava nos campos. Grande parte do ministério de Jesus foi ensinando a palavra. Por isso que quando ele se movia no Espírito, milagres aconteciam. Amém, irmãos? O movimento do Espírito nessa igreja não tem escândalo, indecência, não tem meninice. Por quê? Porque a palavra de Deus é ensinada para o povo. E quando a unção se move, ela se move na direção do Espírito, para promover alegria, cura, batismo no Espírito Santo, salvação, reconciliação, para promover as obras de Deus. Amém? Então, Jesus, ele nos ensinou algo aqui maravilhoso. Nós vamos ler os versículos do 12 ao 14. Você que está tomando nota. Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 12, versículo 13 e versículo 14. Posso fazer a leitura? Vamos lá? Está escrito: tem coisas que eu não posso mudar com a minha mão. Eu gostaria de poder fazê-la. Porque a incredulidade, irmãos, é uma barreira para você receber da parte do Senhor. E daqui de cima eu vejo a barreira da incredulidade em pessoas que são nascidas de novo, ou dizem que são nascidas de novo. Deixe Deus entrar com a palavra no seu coração. Eu não me sentaria nessas cadeiras nunca mais, se eu não acreditasse no que é pregado aqui de cima. Eu ia procurar alguma coisa para fazer na qual eu acreditasse. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, irmãos, eu decidi crer 100% no que esse livro diz, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma reserva. Amém? Então a palavra é a verdade. Amém, queridos? Vamos ler o que Jesus ensinou aqui. Ele disse: eu ainda tenho muitas coisas para falar para vocês, mas nesse momento vocês não vão conseguir suportar ou entender. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Porque, na verdade, ele não vai falar de si mesmo, mas ele só vai falar daquilo que ele tiver ouvido. E ele vai anunciar para vocês as coisas que vão vir ainda, que vão acontecer. Ele vai me glorificar, porque ele vai receber do que é meu. E eu vou-lo-á de anunciar. Quem pode dizer amém? O tempo verbal desses versículos, todos eles estão no futuro. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha morrido. Ele disse, ele falará, ele guiará, ele anunciará. Ou seja, ele estava dizendo, vai chegar um tempo em que esse versículo aqui não vai mais estar no tempo futuro. Ele vai acontecer, ele vai se cumprir. E deixa eu lhe dizer, esse dia profetizado aqui já chegou, já veio. Todo mundo aqui nessa sala hoje que já nasceu de novo. Quem aqui tem certeza que nasceu de novo? Dê um glória a Deus. Pois você que deu um glória a Deus, você, na sua vida, na minha vida, esse versículo já aconteceu. Então a gente pode entender que a leitura hoje, ela pode ser feita assim: quando ele vier, ou seja, ele já veio. E porque ele veio, ele vai me guiar, ele vai me falar, ele vai me anunciar coisas que vão acontecer. Ele está disponível a me falar, ele está disponível a me guiar. Quem é que pode ser guiado pelo Espírito Santo? Os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Está lá em Romanos 8,14. E ele disse aqui, ele vai guiar vocês. Nossa, quando eu li essa palavra guiar, lá no original da Bíblia, no dicionário da língua original do texto aqui, que é o grego, eu mandei essa palavra guiar, eu não me lembro.
Tá, apareceu aqui, ó. Essa palavra ali é uma palavra muito importante no versículo. E ela significa orientar na direção correta. Eu gostei como o dicionário traz, por quê? Porque existem vários tipos de direções. Quem aqui concorda que existem conselhos e direções que não nos levam ao caminho correto? Quem aqui já recebeu um conselho ruim, um conselho errado de alguém? Seguiu e quebrou a cara? Levante sua mão em amor. Só nós 10, só nós 15, só nós 27. Então, existe uma orientação na direção correta. Quem sabe o caminho correto? O Espírito Santo. Quem conhece o profundo dos corações? O Espírito Santo. Quem sabe o melhor caminho, o melhor emprego, o melhor cônjuge para os solteiros? Quem sabe o melhor curso na universidade para os que querem estudar? Quem sabe tudo isso? O Espírito Santo. Ele sabe tudo, todas as coisas. E Jesus disse aqui, Ele vai guiar vocês na verdade. E aí Ele no outro versículo, no seguinte, Ele diz, Ele vai me glorificar. Ou seja, o Espírito Santo, ele não tem um ministério independente de Jesus. Ele tem um ministério dependente de Jesus. Ele só faz, ele só fala o que ele ouve Jesus falar para ele. E deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo, ele vai lá no coração de Deus, ele ouve o que Deus quer falar e ele fala no nosso coração. Amém? E o tema do ensino de hoje é aprendendo a ouvir o Espírito Santo. Quem aqui hoje nesse culto quer aprender a ouvir a voz de Deus? Até quem já tem uma estrada no Senhor, que já está mais treinado em ouvi-lo, eu tenho certeza que você deseja ouvi-lo mais. Que você deseja aprender mais dele, com ele. Irmãos, os profetas, eles são uma bênção no corpo de Cristo. Mas sabe o que me entristece às vezes? É de ver pessoas que têm uma escritura, que já receberam um ensino e conselho na palavra sobre aquilo, mas ainda buscam profetas para ouvir algo diferente do que Deus já falou. Deixa eu lhe dizer, um profeta que lhe diz algo diferente da palavra, não está sendo movido pelo Espírito Santo. Ele está sendo usado por espíritos de engano, ou no mínimo pela alma. Palavras para te agradar, ou para se fazer espiritual, ou para conquistar alguma coisa de você. Mas se aquela palavra, ela não tem base nas escrituras, aquela não é uma inspiração de Deus. Então o caminho seguro é eu encontrar na palavra aquilo que eu quero saber de Deus. E quando alguém se levantar em nome de Deus com uma conversa estranha, diferente, eu já vou entender, aquilo não veio de Deus. Amém? Tudo bem até aqui? E Jesus, quando ele ensinava, no tempo que ele estava na terra, devido àquela economia de agricultura, aquela economia em que eles estavam familiarizados de colheita, de plantio, ele sempre usava exemplos dentro do entendimento daquele povo naquela época. Por quê? Porque uma parábola, ela facilita o entendimento do ensino. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso no ano de 2023, onde a gente aqui, a maioria, pelo menos acho que todos, não sei, não temos essa realidade agrícola, qual o elemento, qual o exemplo, qual o símbolo que a gente poderia tentar entender alguma coisa sobre direção correta? Eu fui orar sobre isso, irmãos, e me veio o GPS. Quem aqui sabe o que é um GPS? Quem aqui está entendendo? E um GPS tem vários conceitos, mas o mais simples é que ele é um mecanismo de localização geográfica. Só isso. Um GPS, ele é um dispositivo móvel, a gente pode dizer assim, que ele está ligado ao satélite lá fora do planeta Terra. São em média de 24 a 35 satélites hoje. Não há uma precisão, pelo menos eu não consegui encontrar. De satélites que hoje estão lá na atmosfera, lá fora da Terra, enviando sinais aqui para a Terra. Irmãos, só recebe o sinal da localização lá de cima do satélite quem está com o GPS ligado. Receptor desligado não recebe comando. Receptor desligado não recebe comando. Quem está entendendo alguma coisa aqui?
Para eu receber a localização exata do endereço onde eu quero chegar, eu tenho que estar com um tablet, um celular, algum dispositivo ligado, para que eu possa receber o endereço de onde eu quero chegar. Quem está entendendo isso aqui? Então, quando a gente pensa no Espírito Santo, de uma maneira bem limitada, claro, o Espírito Santo é muito maior que um GPS, mas eu acredito que é uma imagem que a gente consiga entender um pouco melhor. Vocês estão entendendo um pouco melhor? Ele envia a localização correta, e eu coloquei aqui, esse receptor tem que estar ligado, e quando o receptor é ligado, em questão de milionésimos de segundos, a resposta chega. A localização certa chega. Você chega no endereço sem erro, sem perigo, sem desvios, porque o GPS, ele consegue traçar uma rota segura. Ele não leva você para atalhos, para vias que não estão cadastradas lá no rádio do satélite. Porque ele só cadastra caminho seguro, rodovia segura, sinalizada. Rodovia registrada, caminhos ilegais o GPS não leva. Caminhos, irmãos, escusos, de atalho, rota de fuga, não é a proposta do GPS. É levar para caminho seguro, para você chegar no seu destino em segurança. O Senhor está dizendo aqui: eu quero trazer livramento de emboscada. Eu quero trazer livramento de emboscada. Irmãos, uma emboscada, ela não tem uma placa luminosa dizendo: sou uma emboscada, venha. Não. Ela está escondida, camuflada, disfarçada de caminho. Mas não é o caminho. É mais rápido, chega mais rápido, mas não é um caminho seguro. E tem gente aqui com tanta pressa que está fazendo do profeta um amuleto. E o Senhor diz: não despreze a minha palavra. Porque o homem, ele pode errar, mas quando eu falo, eu digo a palavra segura para você não errar. Não vai ter emboscada, não vai ter assaltantes, não vai ter prejuízo para o carro. É uma estrada pavimentada. Eita, irmãos, caminho seguro é bênção. Caminho seguro é bênção. Amém? Coloca a imagem aí, menininhos. Por favor. Uma imagem aí que eu encontrei de um GPS lá na internet. Ele está mostrando um ponto A ali, que é onde a pessoa está localizado. E o ponto B é uma representação, mais ou menos, de onde esse condutor quer chegar. Então o GPS, ele traçou toda uma rota ali, e aquela seta, ela vai indicando, ela vai mostrando o caminho. Para você chegar no ponto B, você tem que seguir as instruções a partir do ponto A. Senão você não chega. E quando a gente quer ser mais sabido que o GPS, ou a gente mesmo está vacilando e não presta atenção no que ele diz, e a gente erra o caminho, o que a moça lá no computador fala? Recalculando rota. Por quê? Porque nesse recálculo da rota, o GPS vai te trazer de volta para o caminho mais seguro. Ele vai livrar você de atalhos. Ele vai livrar você de estradas que não são sinalizadas. Ele vai livrar você de emboscadas. Não, mas se eu ficar amigo de fulano, vai ser mais rápido entrar no ministério. Atalho. Mas se eu mudar de igreja, porque aqui no Verbo da Vida é muito complicado cantar. Nessa igreja Verbo da Vida, pregar é muito difícil. Eu tenho um chamado, ninguém me vê. Eu vou para o ministério fulano de tal, que lá dão oportunidade. Atalho. Se foi aqui que Deus te plantou, é aqui que tem o alimento que vai te ajudar. Que vai quebrar o seu ego, que vai te ajudar a ser manso e humilde de coração. Unções que você vai tocar e vai receber. Eita glória! Tempo de preparação não é tempo perdido. Agora deixa eu lhe ensinar uma coisa. Pegar atalho
falho é tempo perdido. A primeira vez que nós fomos a Campina Grande, há muitos anos atrás, a primeira conferência, muitos anos, nós erramos uma entrada. O GPS disse, vire à direita, após o posto fulano de tal. A gente não ouviu por alguma razão. A gente estava conversando e o volume não estava tão alto. Olha aí, pega aí. E aí nós erramos aquela entrada. Irmãos, quando a gente percebeu, foram quase 100 quilômetros. É muito chão, é muito tempo. Esse desvio, essa desatenção no comando, cobrou de nós um preço bem alto mais tarde. Nós chegamos atrasados no hotel, fizemos o check-in nas carreiras, não deu tempo de tomar banho, de comer, de fazer nada. A gente foi direto para o culto, depois de dirigir desde 6 da manhã. O pastor não aguentou o cansaço, a equipe que estava com a gente não aguentou, a gente não conseguiu receber a palavra, porque o cansaço físico roubou de nós a nossa atenção. Nós fomos roubados. Nós dirigimos 580 quilômetros, pagamos aquela conferência e praticamente perdemos o primeiro dia de ensino por um desvio na rota. Por uma desatenção no caminho. Nós perdemos aquela entrada e custou para nós mais tarde um tempo precioso. De um banho, de uma refeição, de alguma coisa assim. Foi aquela correria. Nunca mais a gente deixou de ouvir o GPS. Depois do Espírito Santo, aquela moça que mora lá dentro é a minha melhor amiga na estrada. Eu amo aquela moça, eu nem sei onde ela congrega, mas ela é minha amiga. Certo? Ela é minha amiga. A 200 metros, vire à direita. Amor, 200 metros, vira à direita. Eu já ouvi, eu fico repetindo. Porque eu fiquei tão traumatizada. Então a gente começa a entender que esse equipamento tão interessante como o GPS, como ele tem coisas para nos trazer uma ilustração tão interessante a respeito da direção do Espírito Santo. A gente só perdeu tivemos aquele atropelo todo, perdemos parte da palavra, infelizmente, que é tão preciosa. Mas sabe, irmãos, tem coisas que pessoas estão perdendo, que talvez não dê mais para recuperar. Tem coisas muito mais preciosas que pessoas estão perdendo, porque não estão ouvindo o comando do Senhor. Eu vi pessoas na conferência lá na sede, conferência profética. Eu vi pessoas, eu fui da sede 14 anos, tem 13 que eu estou aqui, tenho 30 de crente, já andei muito. Eu vi pessoas naquela fila, lá indo para receber uma palavra do homem de Deus, que já ouviram muitas palavras de muitas pessoas, de muitos homens de Deus. E nem eram para estar mais inseridas naquele apelo. Ah, irmã, você está julgando a irmã? Não, eu estou falando de pessoas que eu conheço, que inclusive já foram daqui, que inclusive são da sede, que inclusive já passaram por não sei quantas igrejas nessa cidade. Mas a vida delas não avança. Porque naquele comando anterior, elas não seguem. Pessoas que estão com coceira nos ouvidos, como diz Timóteo, procurando ouvir o que querem ouvir. Então quando um pastor diz algo que não as agrada, elas mudam de igreja. E elas chegam lá e ouvem uma palavra que não as agrada, elas mudam de igreja. Elas querem facilidade e uma vida de pecado lá fora, mas cair na unção aqui dentro. Não funciona. Esse não é o tipo de vida que Deus tem para nós. Nós vamos dificultar, irmãos, a vida da nossa carne aqui nessa igreja, o máximo que a gente puder. A gente vai mortificar a língua para não falar do outro. A gente vai mortificar a carne vestindo roupa decente. A gente vai mortificar a carne, a pão durice, dando, ofertando generosamente. A gente vai mortificar a nossa inveja, conseguindo se alegrar com os nossos irmãos. A gente vai dificultar as coisas para a nossa carne. Porque nós queremos ser cheios do Espírito aqui. Então existem comandos que o Senhor tem dado. Por que você saiu sem Deus falar? Por que você comprou sem Deus mandar? Por que você vendeu sem Deus falar com você? Por que entramos em coisas que Deus não nos mandou entrar e depois dizemos, Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Lembra do comando? Dobre à direita. Lembra do comando? Não é tempo de sair. Lembra do comando? Não se associe com escarnecedores. Mas é tão meu amigo, a gente tem um papo tão legal, toma açaí, é top. Mas as conversações corrompem os bons costumes. E o comando de afastar era para livrar. O comando de afastar era para nos poupar. Amém, irmãos?
Tudo bem até aqui? Tem outra coisa que eu vi também, bem interessante sobre o GPS, eu estava estudando. Em 1990, o exército americano, o exército dos Estados Unidos, ele entrou numa guerra chamada Guerra do Golfo. Não sei se alguém lembra disso em noticiários. Foi uma guerra que aconteceu em 1990. E eu anotei aqui algo bem interessante, que eles, quando entraram em guerra naquela região de deserto, era uma região bem de deserto mesmo, eles iam enfrentar o inimigo lá dentro do deserto. Irmãos, quando eles estavam a caminho, a tropa estava a caminho daquele lugar, se levantou uma tempestade de areia. E não foi uma tempestade comum. Eles noticiam que não havia registro de uma tempestade como aquela nos últimos, 30, 40 anos. Foi algo bem atípico, bem violento. E aquela tempestade de areia, ela foi tão forte. E ela veio com redemoinhos. A visibilidade deles ficou tão comprometida que eles não conseguiam enxergar a 3 metros de distância. Ficou comprometido, eles não tinham mais visibilidade. A visão ficou comprometida. E para piorar o cenário, esse local dessa guerra era cheio de minas terrestres com bombas. Não se podia pisar em qualquer lugar, porque a vida deles podia correr risco ali. Então era um campo minado, eles estavam sem visibilidade, numa tempestade de areia com um redemoinho. Mas, diga graças a Deus que tem sempre o mais. Nesse caso, eles tinham com a equipe deles, aparelhos de GPS. Irmãos, os aparelhos de GPS, eles foram ligados e eles receberam a direção de onde seguir, de onde haviam minas para eles não pisarem. Eles enfrentaram o inimigo, eles venceram a guerra e o GPS ainda indicou para eles os caminhos dos lençóis de águas naquele deserto. Eles beberam água fresca, eles não morreram com aquelas minas, eles enxergaram o inimigo e acertaram o alvo e voltaram para casa, sãos e salvos. 2 palavras nessa história contam: livramento e suprimento por causa da direção. Quem pode glorificar a Deus aqui? Irmãos, o GPS trouxe livramento. E depois que trouxe livramento, ele trouxe suprimento de água fresca. Aqueles soldados beberam águas, irmãos, da fonte. Porque o GPS, o satélite lá em cima, trouxe para eles a localização de onde estavam as fontes. Ei, deixa eu te dizer, habita alguém em nós chamado Espírito Santo, que está desejando dizer a nós aonde estão as fontes. Fonte de inteligência, de sabedoria, de dinheiro, de como ganhar mais dinheiro. Olha aí, receba a palavra. A gente tem que correr no manto e se alegrar com uma palavra como essa, porque, irmãos, nós estamos falando do Espírito Santo, aquele que nos guia em todas as coisas. Irmãos, se um aparelho criado pelo homem pode fazer um negócio dessa magnitude, você imagina o Espírito Santo. Irmãos, pega essa palavra: livramento e suprimento estão liberados para nós. Irmã, onde está esse suprimento? Onde está esse livramento? Ele vai nos guiar até ele. Ele vai nos guiar até esses lugares. Para a gente não ter prejuízo. Para a gente não ter prejuízo, Tati, em nada. Não haverá prejuízos na nossa vida. Porque aquele que nos guia, as fontes, não de lençóis de água da terra, mas a água viva do céu, minha gente. Riquezas que estão na glória em Deus para nós. Irmãos, isso me motivou tanto a orar mais em línguas, a buscar mais o Senhor. E eu anotei aqui, irmãos, que o sinal do satélite, quando ele chega na terra, o receptor tem que estar ligado. Deus estará dando comandos nesses dias para aqueles que estiverem ligados com Deus. Não sei se você se alegra, eu me alegro e eu recebo. Pai, eu sou uma dessas pessoas, filhos e filhas de Deus, que estarão ligados com o Senhor. Irmãos, desliga um pouco do natural, de noticiário, de conversa, de grupo de zap, e se liga naquilo que Deus quer falar com você. Deus, Ele quer falar. Gente, quem é nascido de novo aqui pode ouvir o Espírito Santo. Hoje uma irmã me mandou uma mensagem assim: irmã, me mande uma palavra. E eu cumprimentei, dei a paz, dei boa tarde, filha, eu vou te mandar um ensino de domingo.
O ensino de domingo foi maravilhoso do nosso pastor, exaltando a palavra de Deus. E aí eu enviei para ela o link do culto de domingo. Ela disse, não, eu estive no culto. Eu disse, não, deixa eu te explicar. Você me pediu uma palavra e eu estou te enviando esse ensino para que você ouça de novo, porque Deus vai falar com a irmã desse jeito, do jeito que a irmã está querendo. Deus vai falar. Irmã, pegue sua Bíblia, abra ela, se sente na frente do celular, da televisão, não sei onde você vai passar, e espere Deus falar, porque Deus vai falar. A gente quer que Deus fale no vento, no redemoinho, usando um profeta, usando meios sobrenaturais. Irmãos, a palavra é tão espetacular quanto os movimentos do Espírito. Ela pode não ser tão, digamos, barulhenta, se eu posso colocar assim. A gente gosta muito daquele sobrenatural, mas a palavra é espetacular. A palavra também é sobrenatural. E sabe que Jesus disse? Ele, o Espírito Santo, ele vai me glorificar. Quem é Jesus? A palavra. João 1 diz que o verbo se fez carne e o verbo era Deus. Então Jesus é a palavra. Ele disse em outras palavras aqui, ó. Quando vocês estiverem na palavra, vocês estarão na direção certa que eu tenho para vocês. Amém, irmãos? Eu anotei aqui para a gente encerrar dizendo o seguinte: nós precisamos estar sensíveis aos comandos do Senhor no nosso dia a dia e obedecê-lo sem questionar. Sabe aquele rosto daquela irmã, quando você está lavando louça, vem na sua mente, do nada? Quem entendeu aqui o que eu falei? Alguém já teve essa experiência? Você estava às vezes até no ponto de ônibus fazendo alguma coisa e vem alguém tão forte na sua mente e você deixa para lá. E no meio do dia, vem de novo a imagem daquela pessoa. E você diz, por que fulano está vindo tanto para mim? Se você parar um instante e orar, o Senhor vai te dizer o que você tem que falar. E na maioria das vezes, Ele quer que você ou ligue, ou mande uma mensagem, ou ore pela pessoa. E quando você obedece, liga ou manda a mensagem e fala aquilo que veio no seu coração, vai vir, as palavras vão surgir. E aquela pessoa responde dizendo, meu Deus, você foi boca de Deus na minha vida. Eu recebi a palavra que eu precisava. Você já foi usado por Deus assim? Quem aqui já teve? Pode levantar a mão, já não está se exibindo não, a gente está aprendendo. Você foi um instrumento de Deus para aquela pessoa. Deixa eu lhe dizer uma coisa bem surpreendente. Você já sabe ouvir a Deus. Você na verdade estava ouvindo o comando do Senhor. Tem gente que é tão guiado nas coisas que Deus guia, mas ainda não entendeu que aquilo é uma direção de Deus e que ele está crescendo em ouvir e obedecer. Ah, então ouvir a Deus é isso, né? Quando vem assim tão forte para pegar outro caminho. Quem aqui já pegou um outro caminho para voltar para casa, diferente do que você habitualmente pega? Alguém já recebeu esse comando? A gente estava voltando de um determinado lugar e a amor disse, eu não vou por aqui. Era o caminho mais perto para a nossa casa. Ele mais ou menos rodeou o quarteirão. Irmãos, por alguma razão, ele sentiu tão forte no coração de não passar por aquele caminho. E ele obedeceu. O que será que aconteceu? Não sei. Será um livramento? Pode ser. Eu sei que o homem de Deus obedeceu. Então quando você tem o comando de dar algo a alguém, ou de dar um abraço, irmãos, uma palavra, só dizer assim, a paz do Senhor abençoado. Você já tocou. Às vezes aquele abraço seu, você não percebeu, você nem entendeu, mas Deus te usou. Seja fiel nos pequenos comandos, anote isso e pratique. Seja fiel nos pequenos comandos. Mas eu vou dar algo àquela irmã, ela já tem tanta coisa, será que ela está precisando? De repente você não está dando por necessidade. É uma honra, é uma resposta, é um carinho que ela precisa. Aquele seu presente, sua oferta vai representar para ela cuidado do Senhor, que ela pode estar precisando naquele momento. Ai, Deus me mandou dar 20 reais para fulano botar gasolina, mas ele tem empresa. Será que ele está precisando? E de repente aquele empresário naquele dia estava com o carro na reserva. E você foi resposta com seus 20 reais. Quem está entendendo aqui? Eu estou dando pequenos exemplos de como Deus, irmãos, como esse GPS maravilhoso chamado Espírito Santo, quer guiar a gente para obedecer nos pequenos comandos. Ah, não, eu recebi uma palavra, irmã, para dar para fulano e eu não tive coragem já por 2 vezes. Eu disse para a irmã, da 3ª vez, Deus vai te dar mais uma chance. E vai ser essa semana. Você vai lá e vai dar o recado. Isso foi na terça. Na quinta-feira ela encontrou com a pessoa na feira. E ela disse que foi no meio da feira. Ela deu o recado do Senhor, disse que foi um culto. Começaram a orar em línguas na feira. Deus queria poupar o show. Ele queria que fosse aqui na igreja. Mas enfim, Ele faz como Ele quer. Foi na feira livre.
E eu sei que ela disse, que alívio, eu me senti tão feliz. Aquela irmã disse, há mais de 15 dias eu esperava de Deus uma confirmação. Eu já tinha um comando, mas a sua oração por mim foi uma confirmação. Então, da primeira vez que Deus falou com a irmã, Deus já tinha resposta, a confirmação para aquela outra irmã. Mas a que recebeu, guardou. Então ele disse aqui, olha, você vai me glorificar quando você aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. E tem mais uma frase aqui, a última que eu anotei, meditando com o Senhor. É na quietude, em momentos a sós com o Senhor, que nós treinamos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Uma mente agitada que não para e nada disso. Oi, meu amor. Fala, minha filha. Eu deixo. Não está no rema? Sim, Mara. Esse é Mara. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para a Mônica. Aleluia. Aleluia. Então, essa moça linda que falou, o nome dela é Mara. Ela reconciliou, voltou para Cristo aqui na nossa igreja. Ela vem de uma história bem complicada de vida. Ela compartilhou com a gente. E você viu o que ela falou? Quem não ouviu o que ela disse? Hoje ela está firme aqui na igreja, reconciliou. Já vai começar a servir no departamento infantil. Já foi batizada no Espírito Santo. A obra aqui é completa, é ligeiro aqui o negócio. A gente já botou logo para servir. E por causa de um abraço de Mônica, que foi lá e deu um abraço nela, e aquele abraço curou, quebrou muita coisa e ela conseguiu chegar nessa igreja. Tá vendo como Deus usa num abraço? Abrace mais. Receba esse entendimento de que você também é usado. Deus não só usa quem está aqui em cima, Deus usa você também. E eu queria ler Romanos 8,14, que eu citei. Eu não ia citar, mas eu só ia citar, mas eu recebi agora do Senhor para a gente ler juntos Romanos 8,14. Que escritura preciosa. Estão recebendo aí de Deus, minha gente? Oh, glória. Romanos 8,14 diz, aqui, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Essa palavra guiados, eu coloquei no slide. Vai passar aí o último slide para a gente encerrar e orar um pouquinho, se der tempo. Não sei o que o pastor vai dizer. Olha, guiados, que ele usou ali em Romanos 8. Olha que lindo isso aqui, minha gente do céu. Conduzir segurando pela mão e levando ao destino final. Quem pode glorificar aí no seu lugar? Isso aqui é o que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Irmãos, essa imagem aqui é como um pai segurando a mão de uma criança que está aprendendo a caminhar. Ele pega na mão, ele leva no caminho para que a gente chegue ao nosso destino. Irmãos, eu declaro que não vai haver erro na sua vida, escolhas erradas, por pressão, por influência de pessoas que não têm o Espírito Santo. A minha oração para você é que o Senhor possa encontrar em você alguém disposto a pegar na mão dele e caminhar. Não tome decisões sem orar. Irmãos, por favor, eu não quero que levante a mão aqui ninguém, mas quantos aqui, irmãos, têm separado tempo para orar? Orar em línguas, orar no entendimento. Como o pastor ensinou tão bem domingo, 10 minutos. Pai, eu estou aqui, Senhor, nesse lugar agora para aprender a depender do Senhor. Eu aquieto a minha mente, vou desligar esse celular um pouquinho. Vou aqui com o Senhor. Pai, o que o Senhor me mandar eu faço. Pai, eu quero ser boca do Senhor na terra. Eu quero ser resposta para pessoas. Eu quero levar cura, uma palavra, uma feira, um sapato, um abraço, uma resposta. Pai, eu estou aqui. Irmão, se a igreja fizesse isso, não haveriam necessitados no nosso meio. Não existiriam pessoas enfraquecidas. Porque aquele que está sensível vai lá e dá uma palavra, dá um abraço. Quantas vezes Deus já te deu comando e você não obedeceu? Eu creio que a partir de hoje, no nome de Jesus, nós vamos ser pessoas sensíveis aos comandos do Senhor. Mas Senhor, mandar uma mensagem para fulano, eu nem sei o que é. Eu quero te dizer uma coisa, quando você começar a digitar no zap, as palavras vão fluir. Jesus disse, olha, eu só quero que você abra a boca, quem vai encher sou eu. Não se preocupe com o que vai sair, com o que você vai falar, só obedeça. Irmão, eu estou aqui porque Deus mandou falar para você. Quando você terminar isso, Deus vai começar a encher a sua boca. Palavra de sabedoria, de conhecimento, os dons do Espírito. Irmãos, os dons do Espírito são lindos. São para consolar pessoas, levantar pessoas.
Não é só para a gente se exibir, para mostrar que a gente é usado. Deus pode te usar no silêncio. Você não precisa fazer tanto barulho muitas vezes. Você encosta no irmão. Irmão, eu quero te dizer, seja forte e corajoso. O Senhor é contigo. Vai acontecer, vai se cumprir. Aquilo já anima, já levanta. Amém, minha gente? Vamos ficar em pé. Pastor, você vem ou posso orar? Pronto. Deixa eu ver se já é meia-noite. Não. Às vezes eu tenho a impressão que eu fiquei horas falando. Quando nós estávamos orando, no momento que o grupo de música estava adorando com a gente, veio um comando do Senhor para impor as mãos sobre as crianças dos juniores e sobre os adolescentes. Eu vi eles aqui na frente recebendo do que Deus entregou para nós nesses dias, uma unção fresca. Deus me deu um comando, irmãos, de impor as mãos sobre crianças. Não é natural esse amor que eu tenho por elas e modéstia a parte que elas têm por mim. Não é. Deus falou usando a profeta Edma na conferência. Eu tenho levado os pequeninos para que você imponha as mãos. Para que o que está na sua vida seja transferido para eles. Para essa geração que Deus está levantando. Irmãos, eu quero impor as mãos sobre eles junto com o pastor. Juniores é a última turminha lá em cima do departamento infantil antes de entrar nos adolescentes. É a turma de 10 a 12 anos. Eles estão naquela fase que não são criancinhas mais, mas também não são jovens ainda, são pré-adolescentes, se acham adolescentes, mas a gente chama eles para a vida real, que eles não são ainda, com amor. E é uma fase de... Eu vou falar uma coisa para vocês, está sendo muito atacado. Minha irmã, ela é professora em Alagoas, ela ensina para 11 turmas, do fundamental maior até o ensino médio. Nas 11 turmas que ela ensina, ela é professora há quase 10 anos. Ela diz que nunca viu em todas as turmas casos de crianças que não sabem mais se são meninos ou meninas. Nas 11 turmas, ela tem crianças com confusão de identidade de gênero. Nas 11 turmas, meninos e meninas, que se olham e não sabem se são meninos ou meninas. Crianças com marcas nos pulsos de cortes de gilete, porque já tentaram suicídio, se mutilando. Crianças que ela encontrou na bolsa dela, da criança, medicamentos, irmãos, em grande quantidade para cometer suicídio. Aquela criança ia cometendo suicídio naquele dia, tomando todos aqueles medicamentos. E os pais não sabiam. Nunca os coordenadores de escola trabalharam tanto como nesses últimos dias, no embate de problemas mentais da mente das crianças. E pais que estão perdidos, pais de crianças crentes, inclusive das nossas igrejas, que estão enfrentando isso. Meninas que acham que estão gostando de outras meninas, meninos gostando de meninos, que não sabem se são homens ou mulheres, que não se veem mais como Deus as fez. E eu digo para vocês uma coisa, a palavra de Deus, ela vai prevalecer. O diabo, irmãos, ele pensa que ele está na vantagem nessa geração, mas deixa eu te dizer algo, ele não está. Maior é o que habita dentro das crianças da gente. E o que está nas crianças da gente aqui da igreja vai se propagar para as crianças de outras famílias. Nós não vamos perder crianças se suicidando, se mutilando, sem entenderem quem elas são em Deus. Meninos são meninos, meninas são meninas, princesas que o Senhor criou. Há um projeto no nosso coração para esse semestre agora, para fazermos trabalhos com as meninas e com os meninos, da fase de adolescentes, pré-adolescentes, voltados com os pais. Trazer esses pais para perto, fazermos atividades aqui na igreja. A gente está orando sobre isso, uma coisa mais focada nessa questão da identidade também, de mostrar para eles quem eles são em Cristo, ajudando os pais que estão nesse conflito. E eu sei que a igreja tem a resposta, amém? Não se desespere, não se apavore com as notícias. Maior é o que está na igreja. E nós vamos blindar as nossas crianças, as mocinhas dessa igreja, os pré-adolescentes dessa igreja. E se você é mãe e pai de adolescente que não está mais aqui, não se condene, não se desespere, só celebre, porque o Senhor está trazendo livramento e suprimento para os seus filhos. Eles serão e farão aquilo que Deus falou a respeito deles. Quem crê junto comigo? Eu sei, irmãos, que eu não estou crendo sozinha. Eu queria o grupo de música aqui. Eu queria que a gente ficasse em pé orando no Espírito Santo. Vamos orar em línguas, irmãos.